Deus está preparando ele, né? Queridos, nós temos uma semana de oração. Já temos aí, hoje, nesse mês são 7 ou 6 semanas de oração. Não lembro se nós fizemos em janeiro, mas se fizemos de fevereiro para cá são 6. Foi de janeiro para cá, foram 7. Mas nós temos vindo aqui, orado, buscado a Deus, deixado o Espírito Santo trabalhar no nosso coração através dessa dinâmica da oração, que é esse momento de comunhão com o Pai, que é esse momento de intimidade com o Senhor, quando nós nos ligamos no trono de Deus, quando fechamos os nossos olhos, e ali começamos a falar com Deus. Nós oramos por vários motivos. Nós oramos quando tudo está bem, para agradecer. Amém ou não? Amém, irmãos? A gente ora, eu tenho o hábito de orar nos horários de almoço, nas refeições. Irmãos, eu não consigo comer, eu não consigo dormir, eu não consigo levantar sem orar. Isso é algo, eu construí um hábito de oração com Deus. Às vezes eu sou até chato com minha família, né? Porque a gente vai orar e aí todo mundo, a gente faz um dia ali para a gente agradecer a Deus pelo alimento. A gente sempre tem que orar, sempre tem que orar. Mas é uma maneira de você trazer Deus e fazer Deus estar vivo contigo em todos os momentos da sua vida. A oração é um momento quando nós falamos: Senhor, o Senhor é importante nesse momento da minha vida, nesse também o Senhor é importante, agora o Senhor também é importante. Ou seja, todas as vezes que nós oramos, estamos dizendo: Senhor, participa desse momento conosco, participa agora da minha vida, nesse momento. Orar é trazer Deus para mais perto de você. Orar é você não ter medo, irmão, de dizer: eu sou dependente de Deus, eu creio nele, eu dependo dele, ele é importante na minha vida e eu quero que ele faça parte da minha vida em todos os seus momentos. E aqui, irmãos, em 2 Crônicas 20, eu gosto muito dessa oração do rei Josafá, que foi um momento quando ele orou, quando a coisa ficou preta, quando a coisa ficou difícil, quando a situação ficou complicada. E nós também oramos quando a situação fica complicada. Eu acredito que o momento que o crente mais ora é quando a coisa complica, é quando as portas se fecham, é quando a doença chega, é quando a crise na família, né, se manifesta dentro de casa. Enfim, é quando as coisas ficam difíceis. E aqui, irmãos, em 2 Crônicas, no capítulo 20, conta toda uma história de que 3 exércitos de 3 nações se levantaram contra Judá, se levantaram contra o povo de Deus, contra o Israel de Deus. E o rei Josafá era o rei que estava à frente do povo nessa época. E era, irmãos, vamos dizer assim, uma quantidade enorme de soldados que se levantaram, porque eram 3 nações que se uniram. Eu acho que eram os Moabitas, os filhos de Amon e os do Monte Seir. Eles se uniram para destruir Judá, para destruir o povo de Deus. O inimigo arregimentou forças, o inimigo se uniu para destruir o povo de Deus. O inimigo arquitetou um plano de destruição contra aquele povo. E quando eu começo a pensar nisso, irmãos, o inimigo arquitetando planos de destruição contra o povo de Deus, eu fico pensando, irmãos, que o inimigo que está aí fora, que é Satanás, seus anjos, seus agentes, ele arquiteta coisas terríveis contra a nossa vida. Ele arquiteta planos malignos e maléficos para tentar nos atingir, para tentar roubar a nossa paz, para tentar de alguma maneira nos prejudicar. E foi isso que aconteceu com Josafá. Qual foi a primeira atitude que ele teve? Aí aqui, irmãos, no versículo 6, no versículo 5, olha só: e pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor. Olha só para onde que ele foi. O problema chegou, o problema se apresentou. O que Josafá fez? Foi buscar a Deus na sua casa, foi na casa do Senhor, se colocou diante de toda a congregação, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus? E não és tu que dominas sobre todos os reinos das nações? Na tua mão há força, na tua mão há força e potência, ou na sua mão há força e poder, e não há quem possa te resistir.
Aí eu peço para você pular no versículo 12. Versículo 12. Ele diz assim: ah, nosso Deus, porventura não julgarás? Porque em nós não há força. Olha só, em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em Ti. Amém, igreja? Amém. Irmãos, no tempo da adversidade, o que nós devemos fazer? No tempo da luta, no tempo dos problemas, no tempo que a pandemia chegou a enfermidade, chegou a doença, chegou a calamidade, chegaram os problemas econômicos, o preço do feijão está lá em cima, né, Ricardo? O preço da gasolina agora está baixando, graças a Deus. O leite agora que subiu, né? Agora subiu o leite, baixou a gasolina, sobe o leite, e com o leite sobe o queijo, sobe todos os derivados, né? Enfim, a balança está difícil, né? Chegou o tempo da dificuldade. Parece que quando a gente vai começar a tirar a cabeça do buraco, né, vem uma mão e empurra a gente de volta para o buraco. Parece que quando a gente está começando a querer se levantar, a dificuldade vem, ou alguém vem e dá uma rasteira na gente. Parece que existe um plano, né, maligno contra a nossa vida. Mas nós temos que entender, irmãos, que estar nesse mundo é assim. Vivermos nesse mundo é vivermos situações em que muitas vezes teremos que enfrentar problemas, teremos que enfrentar lutas. É o viver nessa terra. Porque, irmãos, vivemos num mundo onde a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então sabemos que o maligno é Satanás, e sabemos que se ele está trabalhando no mundo, porque ele foi dado essa condição, o mundo não vai ser um ambiente fácil de viver. O mundo vai ser um lugar de lutas, de batalhas, de dificuldade, de problema. Mas o que fazer no tempo da dificuldade? Primeira coisa que eu quero dizer para você nessa noite: no tempo da dificuldade, invista na sua fé. Invista na sua fé e não nos seus sentimentos. Vou repetir: invista na sua fé. Busque alimentar a sua fé. Busque colocar no seu coração a realidade que a fé traz para você como uma realidade de vida, ao invés de se concentrar naquilo que você está sentindo. Porque, irmãos, muitas vezes as pessoas, elas caminham para o buraco, elas caminham para o fracasso, porque elas permitem que o sentimento seja maior do que a sua fé. Sabe aquela pessoa que diz assim: ai, pastor, eu sinto que as coisas não vão mudar, eu sinto que não vai ter jeito na minha casa, eu sinto que eu vou continuar doente, eu sinto que na minha família o fulano nunca vai se converter a Jesus, eu sinto que o preço do leite nunca vai baixar. Sabe aquela pessoa que só sente aquilo que é negativo? Tem pessoas assim, irmãos? Tem ou não tem, irmãos? Tem pessoa que ela permite que o sentimento seja mais forte na sua vida. Essa questão do sentimento é algo que a gente não dá muita atenção, mas o sentimento ele é perigoso, e o sentimento ele é poderoso para nos levar para uma situação de pecado muitas vezes, para uma situação, irmãos, de derrota muitas vezes, e nós muitas vezes não damos atenção a isso. Eu lembro do meu falecido pai, porque ele sofreu muito com a sua mãe e com o seu pai, ele guardou um sentimento tão negativo contra eles, que ele, no coração dele, ele não tinha pai nem mãe. Ele não falava que ele era filho legítimo dos seus próprios pais, e ele era. Ele falava: não, eu era filho adotivo. Eu falei: não, você é filho legítimo, você nasceu dela. Mas o sentimento era tão forte que ele estava negando a verdade. Os irmãos conseguem entender o que eu quero dizer? Às vezes o sentimento ele bate com tanta força na vida da gente, que a gente começa a fugir da verdade, a gente não quer aceitar a verdade, a gente começa a viver então na mentira. Porque se você não está vivendo na verdade, você está vivendo no quê? E a mentira é de Deus, irmãos? A mentira é de Deus, irmãos? Então você está em pecado. Você consegue entender? E assim são outras pessoas, que muitas vezes dão vazão a um sentimento
e não consegue sair daquele sentimento, não consegue se libertar daquele sentimento. Se Josafá olhasse para toda aquela multidão assim e dissesse: tem mais jeito não, eu já olhei, já vi, eu sinto que não tem jeito, vamos se entregar, vamos estender a bandeira branca e vamos dizer que nós vamos ser servo, né, dos nossos inimigos, porque não tem como lutar. Se ele permitisse que o sentimento dele vigorasse, reinasse no seu coração, talvez ali uma grande derrota teria acontecido para o povo de Deus. Mas ele fez diferente. Ele não permitiu que o que ele sentia, ou que estava no seu coração, fosse mais forte do que aquilo que ele cria, do que aquilo que ele acreditava. Porque, irmãos, aquela vitória veio para ele, não porque ele tinha condição de vencer, não porque ele tinha um exército para combater aquele outro exército, não tinha. Josafá não tinha condição de lutar aquela luta. Ele tinha um número de soldados muito menor do que o número de soldados que estavam fazendo parte do exército inimigo. Ele não tinha condição de vencer. Ele só venceu porque ele creu. Ele só venceu porque ele se firmou na fé. Tudo está dizendo que eu vou perder, mas eu ainda creio que com Deus eu vou vencer. Amém, igreja? Tudo está dizendo que eu vou perder, tudo está dizendo que eu não vou ganhar, mas com Deus, crendo em Deus, crendo no agir de Deus, confiando no Senhor, buscando o Senhor, entrando na presença do Senhor, orando diante do Senhor, me derramando em fé diante dele, eu creio que eu posso vencer. E foi isso que ele fez. Ele não desistiu. Ele não desistiu porque era difícil. Ele não desistiu porque a batalha era grande. Ele não desistiu porque o inimigo era forte. Ele não desistiu porque o problema era complexo. Ele não desistiu. E porque ele não desistiu, ele venceu. E tem muito crente desistindo. Tem muito crente que está perdendo a firmeza na fé. Tem muito crente desistindo de lutar pela vitória que Deus já determinou no seu coração em liberar sobre a sua vida, mas não está chegando porque o crente desistiu antes. O crente parou no meio do caminho antes. Irmãos, quantos saíram do Egito e quantos chegaram na terra prometida? Saíram 2 milhões de pessoas, e somente daqueles que saíram do Egito chegaram no final da caminhada 2. Não foi 2 milhões, foi só 2, Josué e Caleb. O restante ficou tudo no meio do caminho. Por quê? Porque desistiram, porque se entregaram, irmãos, à incredulidade, porque se entregaram à murmuração, porque se entregaram à reclamação, porque se entregaram ao pecado, irmãos, e não chegaram no fim da caminhada. Por isso que a Bíblia diz: muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Porque, irmãos, porque nem todo mundo que aceitou o chamado de Deus consegue se revestir ou vestir a roupa de um escolhido e dizer: eu vou no final com Deus até o fim, venha o que vier, venha a luta que vier, o meu sentimento não vai ser maior do que a minha fé. Não é o que eu sinto, é o que eu creio. Irmãos, Deus não age em função do que você sente. Vou repetir: Deus não age em função do que você sente, Deus age em função daquilo que você crê. Por isso a Bíblia diz: o justo viverá da fé. O justo viverá da fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele, diz o Senhor. Isso está lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 37, né? No 35 diz assim: não lanceis fora, pois, a vossa confiança, porque tem grande e avultado galardão, porque necessitais de perseverança, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Olha que palavra, irmãos, que o Senhor traz para nós. Uma palavra de confronto, nos dizendo: eu preciso que você creia, para que eu possa agir na sua vida. Eu preciso que você confie, para que eu possa fazer, para que eu possa agir em favor da sua vida. Irmãos, em tempos de crise, em tempos de adversidade, invista na sua fé. Busque a Deus,
ore, entre na presença de Deus. O que Josafá fez? Chegou o exército inimigo, chegou o problema. O que a palavra de Deus diz? Ele correu para o santuário, ele correu para o santuário, ele correu para a casa de Deus, e ele chamou todo o povo com ele. Ele não foi sozinho, ele levou o povo com ele, ele levou as crianças, ele levou as mulheres, ele levou os líderes, ele levou todo mundo. Falou: gente, não é só eu que tenho que orar não, não é só eu que tenho que buscar não, vocês têm que buscar também, porque o Deus que existe nos céus, está sentado no trono, Ele não é só meu Deus, Ele é Deus de todos vocês. E se eu tenho que buscar, você tem que buscar também. Se eu tenho que buscar, você tem que estar junto comigo nessa busca. Irmãos, quantos de nós está muitas vezes esperando que os outros busquem? Ora por mim. Quem vai falar do crente 6 horas? Quem já ouviu falar do crente 6 horas? Sabe qual que é o crente 6 horas? É aquele crente que você convida ele para orar e fala: não, 6 horas por mim lá, né? Por quê? Porque ele quer tudo fácil, ele quer que as coisas venham para ele sem esforço, ele quer que as coisas cheguem na mão dele, na vida dele, sem ele se esforçar, sem ele buscar. Ele quer se apoiar no esforço do outro. Busca para mim lá, irmão, enquanto eu vou para a academia, enquanto eu vou para o shopping, enquanto eu vou brincar, curtir a vida, você ora por mim lá. Irmãos, todos nós temos que pagar o preço da oração. Se nós queremos ver a glória de Deus, nós temos que pagar o preço de crer. O que Jesus disse? Eu não vos disse, se creres, vereis a glória de Deus? Mas como que nós temos que crer? Orando. Como que nós temos que demonstrar a nossa fé ao Senhor? Orando, buscando, colocando diante de Deus a nossa vida, nos derramando diante dele. Nesse momento que Josafá precisava de uma grande vitória, ele creu. E como é que ele manifestou a sua fé? Através das suas orações. Ele foi orar, ele foi buscar a Deus, ele foi se derramar na presença de Deus. Em tempos de crise, invista na sua fé. Pare de andar pelo que você sente. Eu sinto que o fulano não gosta de mim, eu sinto que o fulano não vai com a minha cara, eu sinto que tal pessoa não consegue me aceitar. E às vezes o que você sente está tudo errado. Você nunca nem chegou perto da pessoa, nunca pegou na mão, nunca conversou, mas você sente: eu sinto que o meu cônjuge está me traindo, sinto isso, sinto aquilo. Aí você sente um monte de coisa, mas muitas vezes o que você está sentindo está tudo errado, mas você está deixando o sentimento falar mais forte no seu coração. Nós temos que crer, irmãos, nós temos que andar na verdade. Irmãos, quando chegou a Covid, eu falei: Senhor, eu vou me esconder na minha fé. Quando chegou a Covid, todo mundo ficou apavorado com a Covid. Eu fui orar. Ninguém perguntou para mim: pastor Galdinei, o que você foi fazer naquela época, quando chegou a Covid? O que o senhor fez? Né? Eu fui orar. Eu entrei no meu quarto e falei com o papai. Falei: Senhor, eu sou pastor de uma igreja, Senhor. O povo está apavorado. Tem muita gente que não sabe o que fazer. E tem um monte de pastor aí que também não sabe o que fazer. Preciso que o senhor fale comigo, preciso que o senhor me oriente, preciso me dar uma direção aí. Irmãos, eu fui falando com Deus, fui conversando com Deus sobre aquela situação, e aí o Senhor me mandou abrir a Bíblia lá no Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansar. Direi do Senhor: Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, nele confiarei. Nele confiarei. Não temerei a seta que voa de dia, e nem o terror noturno. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente contemplarás e verás o castigo dos ímpios. E o Senhor falou comigo nessa palavra. O Senhor falou para mim: meu servo, descansa na minha presença.
habita comigo, faça de mim o teu refúgio, faça de mim a tua fortaleza. E quando você for à minha casa, cita a minha palavra. Quantas vezes eu cheguei aqui na igreja e li o Salmo 91 com a igreja? Não sei se os irmãos vão lembrar disso. Falei, irmãos, Deus falou para mim que nós temos que ler esse salmo aqui, porque Ele vai nos guardar, Ele vai nos proteger, Ele vai nos livrar da Covid. Pode ser que a gente pegue Covid, mas não vai acontecer nada. Deus vai nos dar proteção, Deus vai nos dar vitória. Eu não sei quantos lembram, né? Mas eu fiz isso. Irmãos, passamos pela Covid, e graças a Deus está todo mundo vivo aqui. Graças a Deus não teve nenhuma notícia aqui dizendo fulano de tal da igreja Batista de Itatiaia bateu as botas e foi para o céu por causa da Covid. Não teve. Não estou dizendo que nas outras igrejas que teve, irmãos, Deus guardou menos que a gente. Estou falando dessa igreja, porque eu sou pastor dessa igreja, não sou pastor de outras. Então, em outros apriscos, aí é Deus com o obreiro de lá. Estou falando daqui. Então, daqui, Deus falou para mim agir desse jeito. E foi assim que eu agi. E para a honra e glória do Senhor, eu posso hoje olhar para essa igreja e ver, Deus nos deu vitória. E vai continuar nos dando vitória. Mas eu não agi pelo que eu sentia, eu agi pelo que eu criei. Eu criei na palavra, eu recebi a palavra, eu confiei na palavra, e Deus honrou a fé. Então eu quero dizer para você nessa noite, querido, você tem um Deus que quer te honrar à medida que você crê nele. Amém? Deus quer te honrar, mas você precisa crer nele, você precisa confiar nele, você precisa colocar a sua confiança nele, na sua palavra, porque Deus não vai te deixar na mão. Queridos, em tempos de adversidade, o que Deus espera de nós? Que a gente acredite que Ele está conosco, que Ele está do nosso lado, quando tudo à nossa volta estiver dizendo que não. Quando tudo à nossa volta estiver dizendo não, Deus te abandonou, Deus te deixou na mão, porque você está vivendo luta, problema, dificuldade, situações indesejadas. Aí você olha para a circunstância, você fala, nossa, Deus não está comigo. Quando tudo de negativo muitas vezes está cercando a sua vida, Deus está com você. Deus está com você. Amém, irmão Ricardo? Deus está contigo, mesmo quando as circunstâncias ruins, difíceis da sua vida, estão dizendo para você que não, Deus está com você. Porque, irmãos, os exércitos cercaram Judá. Parecia que estava tudo ruim, tudo negativo. Parecia, irmãos, que o inimigo estava prevalecendo. Era engano, irmãos. Era engano. Porque Deus estava com Josafá. Tudo estava dizendo, não, Deus não está com vocês. Mas Deus estava lá. Deus estava lá. Como Deus está aqui. Como Deus está presente na nossa vida. Então não permita que as circunstâncias negativas que te cercam sejam mais fortes no seu coração do que a sua confiança na presença de Deus na tua vida. Deus nunca vai te abandonar. O Senhor Jesus disse que Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar tudo que vos tenho mandado. E eis que estarei convosco só um dia da semana, irmãos. O que Jesus disse? Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias eu estarei com você. Sabe quem esteve com você hoje, irmã Cecília? Jesus. Sabe quem esteve contigo hoje, irmã? Jesus. Todos os dias. É todos os dias. Todos os dias Ele está na tua casa. Todos os dias Ele está na tua vida. Todos os dias Ele está com você. Ele não te deixou e não vai te deixar. Fica firme na sua posição. Em tempos de crise, de dificuldade, nós podemos orar. Nós podemos acreditar que Deus está presente na nossa vida. E quando, irmãos, Josafá começou a orar, sabe o que aconteceu? O Espírito Santo desceu naquele lugar, tomou um levita, não sei se o nome dele era Jaziel,
tomou aquele levita e ele ficou cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, e ele começou a falar, a ser boca de Deus no meio do povo, e através daquele levita, Deus começou a revelar as estratégias de vitória. Deus começou a revelar as estratégias de vitória que Ele tinha para entregar para o seu povo. E eu quero dizer para você, querido, Deus tem estratégias de vitória para colocar na tua mão nesse tempo. Deus tem estratégias de vitória para você vencer esta sua luta hoje. Deus tem estratégias de vitória para entregar para mim e para você hoje. Basta nós orarmos. O Espírito Santo desceu naquele lugar, tomou ali o rapaz, e aí ele começou a falar, ou o Espírito Santo começou a falar através dele, dizendo: a estratégia de vitória é a seguinte: coloque os levitas à frente do exército, e cantem, e louvem, e declarem a grandeza, a benignidade, a bondade do Senhor, e o Senhor vencerá esta batalha. O que eles fizeram? Colocaram os levitas para cantar, e à medida que os levitas foram cantando, o Senhor foi destruindo com o exército inimigo, foi destruindo com os soldados do exército inimigo, e o povo só cantou, só cantou, só cantou. O povo não precisou levantar uma espadinha, o povo não precisou levantar um escudo, o povo não precisou levantar uma lança, porque, irmãos, no momento que eles cantavam, Deus lutava por eles. No momento que eles louvavam, Deus lutava por eles. Sabe o que estava acontecendo aqui nesta noite? Quando você estava cantando e louvando ao Senhor agora há pouco, Deus estava lá fora lutando por você. Deus estava lá fora vencendo os seus inimigos. Deus estava lá fora te dando vitória, porque você estava aqui dentro cantando e louvando o nome dEle. Por isso eu quero dizer para você nessa noite: as armas do Senhor são diferentes das nossas. Deus vence batalha com cântico, Deus vence batalha com louvor e adoração. Deus não precisa de espada, Deus não precisa de revólver, Deus não precisa de lança. Ele precisa que você o louve, porque se você o louvar, Ele te dá vitória. Eu quero dizer para você nessa noite, querido, a estratégia para aquele dia foi essa, e eu acredito que continua sendo uma estratégia maravilhosa de Deus para a minha vida e para a sua hoje. Quer vitória? Vai chorando, geme e chora e canta ao Senhor. Quem lembra do Marcos Nascimento aí? Eu gosto muito dessa música que ele cantava. Quer vitória? Vai chorando, geme e chora. Quer vitória? Vai chorando, geme e chora. Receba a bênção nessa hora. É só pedir, mas vai chorando, geme e chora. Irmãos, eu lembro quando ele deu o testemunho dele, porque ele era famoso, tinha dinheiro, e ele largou tudo, toda a fama, toda essa vida de ilusão que o mundo muitas vezes fala para nós que é a vida boa. Ele largou tudo isso para servir a Cristo, ficou na miséria. E ele disse que um belo dia ele estava numa igreja, uma Assembleia de Deus, com um chinelão havaianas, todo sujo, e aí viram ele, e a irmã foi tomada pelo Espírito Santo lá, e naquele dia em diante Deus bradou na vida dele, Deus mudou a sorte dele, mas ele estava lá, de chinelo havaiana, pé sujo, mas na casa de Deus. Tem gente que porque a calça deu uma sujadinha do lado, já não quer vir na casa de Deus. Ah, porque a minha camisa está amarrotada, eu não vou na igreja. Ah, irmão, para de frescura, né? Para de frescura. Nós temos que estar na presença de Deus com o que a gente tem, com aquilo que Ele colocou na nossa mão. Se você tem condição de estar na presença de Deus, esteja. Louve ao Senhor, porque Ele tem vitórias para te dar. Ele tem vitórias para te dar. Irmãos, nós, em tempos de adversidade, em tempos de luta, nós temos que fazer da oração a nossa arma de vitória.
A gente tem que fazer da oração a nossa arma de vitória. Não se preocupe com aquilo que você não pode fazer, se preocupe com aquilo que Deus vai fazer na hora que você crer e obedecer. Pare de se preocupar com o que você não consegue fazer e comece a acreditar naquilo que Deus vai fazer por você quando você se humilhar diante dele. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e ele a seu tempo vos exaltará. Humilhai-vos, e o Senhor te exaltará. O caminho para a exaltação é se humilhar diante de Deus. Mas quantos querem se humilhar? Quantos querem se colocar na presença de Deus e se humilhar diante dele para receber dele a exaltação que ele preparou para entregar? Queridos, nós precisamos orar, nós precisamos buscar. Em tempos de adversidade, Deus está conosco. Em tempos de adversidade, não foque no seu sentimento. O seu sentimento é enganoso, o seu coração é enganoso. O que diz a palavra de Deus? Mais enganoso que todas as coisas é o coração do homem. Quem o conhecerá? Porém eu sondo o coração dos homens e provo o coração dos homens, para dar a cada um segundo as suas obras. O Senhor conhece o nosso coração, irmãos. Nós não. Sabia disso? Você não conhece o seu coração, Deus conhece. E o seu coração, ele te engana. O seu coração te leva para caminhos enganosos. Por isso que você tem que ter a palavra. Por isso que você tem que andar na fé. A fé vai te direcionar para a direção certa. É a fé que vai te conduzir para a presença de Deus. É a fé que vai te dar a vitória, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. No momento da adversidade, da luta, da dificuldade, busque a Deus sozinho, mas também busque a Deus com seus irmãos. Josafá estava ali buscando ao Senhor, ele chamou seus irmãos para estarem com ele. É melhor você buscar junto, é melhor todo mundo estar junto, buscando ao Senhor, e ele vai fazer uma grande obra. Mas em último lugar, irmãos, em tempos de adversidade, reconheça que na sua pouca força, seja humilde para reconhecer que a sua força é pouca, mas que você pode contar com a grande força de Deus na sua vida. Amém? Irmãos, você não tem força para vencer um trauma. Sabia disso? Você não tem força para vencer um trauma gerado em função de uma lembrança amarga do passado. Você não tem força para vencer um trauma que foi gerado na sua infância, através de alguém que agiu de maneira muito errada com você. Você não tem força para ir contra um comportamento agressivo, muitas vezes de um filho dentro da sua casa. Você não tem força muitas vezes para vencer um vício. Sabia disso? Às vezes existe um vício na sua vida, às vezes existe um comportamento na sua vida, e você não tem força para vencer um vício, para vencer um comportamento que muitas vezes domina o seu coração. Mas eu quero dizer para você, você não tem força, mas Deus tem. Amém? Deus tem força para te fazer vencer. Você não tem força, mas Deus tem. E eu quero dizer uma coisa para você, querido: aquele que tem pouca força, mas confia em Deus, vence gigantes. Aquele que tem pouca força, mas confia no Senhor, derruba gigantes. Não foi assim com Davi, irmãos? Davi, ele não era pequeno, ele não tinha pouca força diante de Golias, sim ou não? Mas ele venceu. Por quê? Confiou no Senhor. Você pode ter pouca força, mas se você guardar a palavra de Deus, no seu coração, e for fiel ao Senhor, diz a palavra de Deus lá em Apocalipse 3:8, para a igreja de Filadélfia: eis que eu conheço as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta que ninguém pode fechar. Ponto. Porque mesmo tendo pouca força, sei que tens pouca força, mas guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Ou seja,
você tem pouca força, mas guardou a minha palavra. Você tem pouca força, mas guardou a minha palavra no seu coração. Você tem pouca força, mas você não negou meu nome, permaneceu fiel. Então eu te dou portas abertas. Eu ponho diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Amém, igreja? Você tem pouca força, mas o seu Deus tem toda a força do mundo para te fazer vencer. Quem recebe essa palavra no seu coração nessa noite, em nome de Jesus, fique em pé agora, porque nós vamos orar. E eu quero que você saia do seu lugar. Como é campanha de oração, ninguém fica nos bancos hoje, todo mundo vem para frente aqui, e nós vamos fazer um círculo de oração, e nós vamos orar. Agora eu vou orar finalmente por todos que participaram da oração, da semana de oração, e os que estão aqui também. Então nós vamos estar orando nesse momento. Eu quero que você creia. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Arabacalavassurias. Andou biaser que andaramasuri me cantaramanaias. Demanto como a nasúbia. Derreve a súbia andaramacheia. Deus de glória, orar é falar contigo em fé. Orar é falar contigo em fé. Deus, nós nos preparamos para o encerramento dessa campanha. E agora, Pai, que esta unção que está sobre o óleo ungido, unção, ó Deus, que está estabelecida na Tua palavra, mas que está transferida para o óleo, que esta unção, com todo o poder que está sobre ela, toque na vida dessas pessoas nessa noite.